Olá, você que acompanha as plataformas do Grupo TCM, estamos começando mais um TCM Podcast, né? Nessa sexta-feira 17... Opa, pai, desculpa aqui, vamos botar no silencioso. É o vídeo que a gente vai já comentar aqui, viu? Do Eric Faria. Sexta-feira, 17 de novembro, 18 de novembro. Pessoal, é porque assim, Moisés, quando vai começar aqui o podcast, ele disse, pessoal, coloquem os telefones no silencioso, vamos nos concentrar, porque a gente vai começar aqui. Mas aí hoje foi... Rapaz, quem não se concentrou e não baixou o telefone foi 18 ele. de novembro, sexta-feira, tô meio confuso. A gente que acorda do escuro, às vezes confunde o dia. Mas enfim, sexta-feira, 18 de novembro, vamos lá. Semana agitada, teve um feriado no meio aí, mas passou voando essa semana, né? Eu não tive nem pausa essa semana, né? Vonúvio ainda trabalhou no feriado. Trabalhei. Mas enfim, Vonúvio, Filipe, olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, você que acompanha o nosso TCM Podcast. Todo mundo ansioso pelas análises esportivas de Neil Prachetes. Isso aí, já. Mas vamos primeiro aqui pro Twitter. Né? Deu uma folga um pouquinho na situação aí do pessoal que está insatisfeito com o resultado da eleição. Né? Eu acho que a gente pode trazer a pauta agora para a atuação do presidente eleito lá na COP27, no Egito. E o mercado está insatisfeito, né? A pauta dessa semana aí com relação ao presidente eleito, que está aí na transição já, é a insatisfação do mercado. O Lula está um pouco avesso ali a esse incômodo que está gerando as declarações do presidente eleito com relação à oscilação da Bolsa, do dólar. Dólar vai subir, Bolsa vai cair, paciência, né? Foi a frase dele. Basicamente, para explicar aqui bem rapidinho, a equipe de transição apresentou uma proposta, né, aos senadores. Ainda não é uma PEC, é uma proposta, olha, está aí, discutam, essa é a nossa ideia, que basicamente é o seguinte, tirar o gasto com o Bolsa Família, que volta a se chamar Bolsa Família, do teto de gastos. Basicamente, o teto de gastos é quando você... É uma lei, né, no Brasil, constitucional, estabelece um limite de crescimento. Se você não crescer no ano, você não tem como crescer aumentar o custo naquela área, naqueles setores. Basicamente, eles dizem, olha, tudo bem, vale para todos os outros, menos para o Bolsa Família. Isso daria aí, alguns cálculos, entre 170 e 200 bilhões de reais para manter o auxílio, o Bolsa Família em R$600, que é a proposta de Lula, né? Que ele ganhou dizendo que ia manter essa proposta. Hoje, no orçamento, só tem para R$405, né? Que o governo Bolsonaro deixou planejado, era 405. Isso tem feito o mercado, como quebra essa regra, e o governo está dizendo, olha, não adianta ser por um ano, tem que ser para sempre, né? Então, a partir de agora, cria só essa adaptação na regra. Tudo que é gasto com Bolsa Família não faz parte desse teto de gasto, a gente pode continuar subindo, e isso tem incomodado o mercado, que tem cobrado regras claras de diminuição de dívida pública e de taxas para que evite aumento de taxa de juros. Eu li uma matéria essa semana que falava, que trazia, na verdade, manchetes dos jornais em 2002, né, quando Lula foi ali assumir o seu primeiro mandato. E é muito semelhante, muito curioso. A reação do mercado ela foi muito semelhante ao que acontece hoje, né? Naturalmente, o mercado ele é composto em sua imensa maioria de conservadores, de direita, né? de pensamentos de liberais, enfim, que vai um pouco de encontro ali ao entendimento da esquerda e do próprio modelo de gestão do governo Lula. Então, a análise ela é muito semelhante. Então, é uma crítica que era aguardada, obviamente, né? Ninguém achava que ia ser um céu de brigadeiro aí para o Lula, sobretudo com essas declarações. Ele deixa muito claro que essa insatisfação, esse incômodo que gera as suas falas, vai ficar por isso mesmo, não vai mudar muito esse discurso, né? Muitos dos que, inclusive, já tiveram ali ao lado dele nesse segundo turno, já fizeram algumas críticas. A Simone Tebet é uma que já deu ali a sua pitada de desapontamento nesse sentido, né? De tentar ter um tom um pouco mais moderado para segurar essa insatisfação do mercado. Mas esse período de transição é assim mesmo, eu acho que é algo que vai sempre ser o burburinho, ele ainda não está com a caneta, mas toda esse prognóstico, essa expectativa que se cria, né? O mercado é assim, ele não vive a realidade, ele vive o que vem para frente. A gente comentou até semana passada sobre essa questão especulativa do mercado, né? Que o que importa para
o dia a dia do cidadão, da cidadã, é a inflação, por exemplo. Se o gás baixou, se a gasolina baixou, o preço da carne. Se está com o dinheiro no bolso para fazer ali as suas compras básicas, as suas compras principais. E o mercado financeiro está vendo muito adiante, inclusive há uma institucionalização do presidente eleito. Não existe essa figura de presidente eleito, ele não manda em nada. Não tem caneta. Inclusive, tudo que está acontecendo agora é através da equipe de transição e por uma necessidade, porque não tinha orçamento para o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família. Não tinha orçamento para a farmácia básica, né? Para os remédios. E uma ressalva, Vanúvio, é que se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele ia ter que encontrar uma estratégia também para fazer isso. Ele tinha que fazer a mesma coisa, exatamente. Não tinha orçamento. Inclusive, eu estava vendo no Twitter uma postagem do Henrique Abel. O Henrique Abel, ele é mestre e doutor em Direito, ele diz o seguinte, furar o teto de gastos, inclusive com fins também eleitoreiros nesse processo todo, aqui no governo de Bolsonaro, ele foi furado em 795 bilhões de reais em 4 anos. Então, muito pouco se falou, mas sabe por quê? Porque tudo que vinha ali como um questionamento, seja do mercado financeiro, seja de instituições com relação a alguns desmandos até, ou não seguia a linha correta do que prega talvez o mercado financeiro, sempre vinha com alguma cortina de fumaça. Era alguma fala que atacava a imprensa, por exemplo, ou no cercadinho. Isso acabava se sobrepondo à discussão principal de emendas que seriam votadas, de acordos no Congresso. Então, hoje não existe mais. E Lula só é presidente a partir de 1º de janeiro. Se já agora já não existe essa folga, nenhuma vírgula que é dita, imagine daqui para os próximos 4 anos. Eu sou a favor da crítica assertiva, da crítica que realmente possa mudar ali o tom, até mesmo do mercado financeiro especulativo, da questão de inflação. Agora, a responsabilidade vai cair, ele vai ser cobrado a partir de janeiro, a partir de 1º de janeiro. Agora, tudo que acontecer está na conta de Bolsonaro ainda. Não é presidente. Mas, enfim, pauta vencida essa aí do mercado financeiro, né? Lula está aí de volta, terminou lá a participação dele no Egito, né? Acho que está fazendo quase não termina, agenda, inclusive, essa COP, né? Maria. Agora, tem uma questão com relação a essa COP, né? Quando Bolsonaro assumiu, ele apontou que em 2019 não iria acontecer a COP, que iria 25, ser no Brasil. COP 25 no Brasil. Ele cancelou a COP 25 no Brasil. Né? Ali já foi uma medida que foi vista pelo mundo todo já com olhos arregalados. O que se observa agora na participação de Lula na COP 27 agora no Egito... Na 26 ele não foi, inclusive. E foi justamente ele propor um encontro no Brasil em 2025. Né? Então ele já propõe que um encontro que seja realizado na Amazônia para falar sobre essas questões climáticas. 2025. Sem ser 2000 seria a COP30 no Brasil. E aí existe uma situação. No Brasil, o que se fala hoje do presidente eleito Lula são essas questões de mercado financeiro, são algumas falas, apesar de ele buscar ali, tentar acabar com a fome do país. No Brasil, vamos dizer que ele tem uma visão negativa, até mesmo e principalmente dos seus adversários. Mas no mundo, a questão é outra. No mundo, já estão enxergando o Brasil de outra forma, de uma forma positiva. Sim. Tanto pela preocupação com a sustentabilidade, o meio ambiente, como por essa política de combate à fome. Vamos mudar de assunto aqui. A gente vinha falando aí do Twitter, né? Expectativa. Fala do Twitter antes de ver os trend topics do Twitter. O Twitter está aí bombando também, né? De ontem para hoje, o maior número de acessos, né, Felipe? Maior número de acessos. O pessoal preocupado. Vai fechar, não vai fechar? Vai fechar ou não vai fechar? O Twitter já tinha demitido metade dos funcionários há um mês atrás, né? Mais ou menos um mês atrás. E o novo dono, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tinha feito uma proposta. Os funcionários que não quiserem voltar a trabalhar, porque ele quer todo mundo presencial de novo. E basicamente toda a estrutura do Twitter são de home offices, né? Essa galera que trabalha 30 horas por semana, 25. E ele está dizendo, não, vai ter que voltar todo mundo para aquele esquema que era, né? Vamos trabalhar 50, 60 horas e no local. E presencial. Então vocês têm um prazo para dizer se aceitam ou não. Bom, no finalzinho do prazo, que foi ontem à noite, muita gente pediu demissão.
muitos engenheiros, muitos chefes. Começou a dar tilt, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes, a segurança do prédio, da sede do Twitter, deu um erro de sistema, o diretor engenheiro já tinha sido demitido, ele teve que voltar para salvar o pessoal, porque ficou trancado lá dentro. Então, assim, ele vive um momento... turbulento, né? Bastante turbulento. Ele está tentando convencer, segundo jornais como o The New York Times, ele tenta convencer alguns funcionários a voltar, a permanecer. Ele está numa situação bem delicada lá no Twitter. O investimento foi alto, né? 44 bilhões de dólares para comprar lá o Twitter. Não é possível que vá fechar. O cara fazer um gasto desse para fechar, meu amigo. Era melhor melhor ter ficado com o dinheiro em caixa. Mas os criadores do Twitter, né, depois de vender, depois do tempo de criação do Twitter, os criadores dessa rede social, né, que agora está com o Elon Musk, eles já criaram uma outra rede social, né, Filipe? Prestes a lançar. A pessoa já se inscreve no site deles. Blue Sky. Blue Sky, Tá lá o site e você coloca seu e-mail. Quando eles forem dar o start, eles vão convidar quem mandou o e-mail para poder fazer o teste, né, a versão beta. E muita gente já está se cadastrando. Vamos ver, né? Eu sei que o burburinho gera engajamento e gera gente ir atrás de saber o que é, né? O Blue Sky e o próprio Twitter também. Mas sempre vem uma rede social para ajustar, né? Tudo. Quem não lembra do IRC, né? Não deixava de ser uma rede social. Depois veio o Orkut. Aí nada vem para tomar MSN, né? O Orkut, o MSN. Aí veio, eu acho que para substituir o MSN, o WhatsApp. Mas foi depois o WhatsApp. Foi, né? Mas assim, aí veio do Orkut, nada vai substituir o Orkut. Veio o Facebook, aí nada vai substituir o Facebook. Tem o Instagram, aí vem o TikTok. Enfim, são as redes sociais se adaptando também à velocidade do que acontece na internet, né? É verdade. Impressionante. E um dos assuntos mais comentados hoje no Twitter é a Mastodon, que é uma rede social muito semelhante ao Twitter, que tem crescido bastante com essa movimentação. Ela é uma open source, então todo mundo que pode colaborar com ela. É um pouquinho diferente, mas ela cumpre esse papel, né? Porque a grande sacada que você estava dizendo é assim, existem outras redes sociais que cobrem o Orkut. Tem coisas semelhantes ao Instagram. Ao Twitter você não tinha quase nenhuma, né? É Mastodon, você não tem microblog, eu não conheço nenhum outro microblog. Tem esse Mastodon que surgiu aí esse ano e está bombando também. Essa coisa de rede social é muito de nicho, né? Eu fiz a minha primeira publicação no LinkedIn, né? Aquela rede social corporativa e tal, agora essa semana, mas eu tenho já há muito tempo. Mas é interessante porque o comportamento do Instagram é de você mostrar o seu dia a dia como pessoa. Do Facebook também para eventos, para mostrar, né, exibir o que você tem, faz na sua família. O TikTok, as dancinhas e o LinkedIn lá que eu vi, que é mostrar seu dia a dia na empresa, no seu local de trabalho. Você é bom de dancinha, né, Bruno? Não. TikTok. TikTok é bom de dancinha. Eu gosto de ver o TikTok. No final desse programa. Se você topar, olha, tá vendo como ele sabe? Se você topar, a gente faz uma dancinha aqui do TikTok, Calma, né? Os nossos queridos internautas não merecem isso. Não merecem. Por respeito. Por respeito, eles não merecem isso. A Copa do Mundo tá aí batendo a porta, né? Domingo começa a Copa do Catar. Uma Copa em meio aí a uma série de polêmicas, né? Um país extremamente machista, né? Ditatorial, tem todo um universo bem complicado no Catar. Hoje, agora pela manhã, a gente viu a proibição da venda de bebida alcoólica há 2 dias dentro dos estádios, nas proximidades dos estádios, sendo que o maior patrocinador da Copa é uma cerveja. Como é que vai ficar isso aí na Copa do Mundo, fora o futebol, né? Fora o futebol tem muitas críticas, né? Tem gente dizendo que não vai torcer, que nunca deveria ter sido lá. Você vê, a França usa uma tradicional, o capitão da França, o Lohri, que é o goleiro, ele usa tradicionalmente uma faixa de capitão com o arco-íris. Ele disse que, por respeito ao país, não vai criar essa confusão, está ali para jogar futebol, não vai usar. Então são pequenos detalhes, né? Você tem a proibição da venda de cerveja, quando o maior patrocinador é uma cervejaria. Você tem proibição de gravar em alguns lugares. Teve jornalista já que na hora do ao vivo foi abordado e impedido de fazer o trabalho dele pela polícia da Dinamarca.
Então, assim, por enquanto a bola não rola, eles estão arrumando, é tanto problema que... Mas Felipe, você, eu não lembro bem, porque a minha idade, mas na Copa do Brasil, 2014, eu era muito jovem. Você falar uma de criança de 82. Né? Agora, 2014, teve uma proibição semelhante, né? Mas que não rendeu. Na verdade, o Brasil passava por um momento em que vários estados proibiram a venda, inclusive nos estádios. Por causa de briga de torcida e tudo. E a FIFA, quando veio em 2014, o Brasil mudou a lei permitindo a venda nos estádios. Teve essa mudança também. Rapaz, quando a FIFA vem, tem várias adaptações que funcionam. Viu? Tem obra que sai, tem umas coisas que funcionam. Mas assim, até porque o próprio modelo do Brasil e do Catar são muito distintos, né? Então as situações são de fato diferentes. Mas é um desafio à parte, né? Que os torcedores vão ter que enfrentar lá no Catar. A turma que se excede muito, como aconteceu aqui no Brasil e outros países onde houve Copa, vai ter que pisar um pouquinho no freio se não quiser arrumar problema lá pelo Catar. Você vai para a Copa, Moisés? Não vou. Mas vamos mandar os representantes, né? Teve Será que muitos moçoroenses vão? Rapaz, não sei. Então, porque na Copa da Rússia teve uma galerinha que foi, né? Teve. Muita gente que foi. Não sei, se tiver alguém assistindo a gente que vai ou conhece algum moçoroense, manda mensagem aqui, porque a gente certamente tem interesse de publicar as fotos, algumas resenhas que acontecem lá no Catar. Mas, Moisés, você falava no começo aqui do podcast com relação ao Eric Faria, o jornalista lá da Globo. Estava fazendo um link. Levou um empurrão lá. Segue o jogo, rapaz. Ali não é nem para amarelo. É contato normal, né? Acho que o cara lá estava muito animado por trás, né? Ele está num país ali desconhecido, vai que, né, alguma situação, o cara meteu o empurrão de volta ali. Ele devolveu, né? Devolveu o empurrão. Não deixou barato, não. Ele estava lá ao vivo, né? O pessoal estava dizendo Eric Faria, não, Eric fez. Eric fez, né? Mas, enfim, um susto, né? O cara tá ali fazendo o seu ao vivo. Geralmente é um momento que você tá ali bem atento, tenso, né? Vai entrar no link, então... Eu acho que ele reagiu também por conta disso. Mas você de férias já deve ter tido atitudes do tipo, cara, eu vou fazer aqui, ninguém me conhece, né? Tipo, quando eu era mais jovem, por exemplo, ia para Recife, ia para shopping de sandália, né? Aqui, por Natal, que só tinha um shopping na época, você ia todo arrumado e tal. Você diz, aqui em Recife ninguém me conhece, né? Então, vai passar vergonha fora, pode. Eu ia dizer o seguinte, Moisés, cara porque assim... devia estar animado ali, pulando atrás de Eric Faria. Hoje a sandália é padrão, praticamente. O Serviço Federal atualizou o seu horário de expediente, né, para os Jogos do Brasil na Copa. O Estado ainda não falou sobre essas mudanças. O município de Mossoró também já fez algumas recomendações com relação a isso. E nós, da redação TCM? Estaremos trabalhando naturalmente. Como é, Moisés? Nós vamos ser liberados, vamos poder assistir o jogo em casa? Vamos poder assistir o jogo na redação, né? Temos lá 5 televisores, a gente pode botar um para cá. É o quê? Você está escalado para jogar? Então você vai trabalhar, meu querido. A gente pode pedir uma liberação, a direção, se não estiver escalado. For para ajudar o Tite. Porque assim, vai rolar pipoca, né? Pipoquinha, pipoca, né, Guaraná. Sim. E olha, já que você falou nisso, a TCM vai fazer um super pré-jogo, viu? Lá no Partage Shopping, TCM e o Partage Shopping, montar uma super estrutura, vai ter telão lá no Partage, a equipe de esportes da TCM, vai ter entrevista, sorteio de brindes, brincadeira, todo aquele esquenta para a hora da partida. Na redação vai ter Campari? Não. É bom assistir Jogo do Brasil com a dose de Campari e com queijo coalho. Quando você tiver de folga. Vai, tem um jogo que é à tarde aí, 1h. Você termina o meio-dia, Mossoró, dá pra você assistir em casa aí ali. Tem o cenário político de noite. Se eu beber Campari na hora do jogo... Você gosta de Campari, Felipe? Não bebo nenhuma bebida alcoólica. Felipe é zero álcool. Dava certinho pra ir pro Catar. Boa. Dava certinho pro Catar. Vamos nos contentar com pipoca e Guaraná. Na redação, e né? Guaraná. Sai um pãozinho, às vezes, né? Uma pamonhazinha, se tiver jogo no fim de semana. Aproveita a estreia da Copa, acompanha um grande futebol do Catar contra o Equador. Só com muito Campari, viu, mano? Pra poder encarar isso aí. Rapaz, eu tô com pena do torcedor lá. Catar e Equador. Mas assim, eu não gosto muito de futebol. Porque tem muita gente que tá lá toda quarta-feira assistindo o time e sabe a escalação do time e coisa e tal. Alguns amigos meus têm o futebol como uma boa desculpa para, né, se reunir, enfim,
molhar o bico, como a gente diz, né? Então, é uma boa desculpa para reencontrar os amigos. Você usa amigos. como desculpa, pelo menos? Pelo menos. Rapaz, a turma que gosta aí de CCD, qualquer desculpa vale, né? Mas, enfim, lembrando que a moderação é sempre que deve prevalecer. E se você gosta, né? Assista o seu jogo em casa. Se for assistir lá no Partage Shop com a turma da TCM, vai de Uber, vai de táxi, ou então vai com o motorista da rodada. Qualquer coisa liga pro Felipe, que ele tá aí. Não estou disponível. Zero álcool. E aí, quanto tempo a gente tem aí? Bate-volta, por favor. Temos 10 minutos aí. 10 minutos. O que é que faltou falar ainda do assunto Vamos lá. do Twitter, que a gente tinha comentado aqui? A gente estava falando do Twitter, né? Nessa quinta-feira a gente entrevistou no cenário político o Flávio Carvalho, que é o presidente da CDL Mossoró, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Ele disse que lá em Apodi, essa entrevista, né, o tema ficou nos trending topics do Twitter lá apodiense. Né? E a TCM que amanhã, inclusive completa 5 anos de Apodi. 5 anos de Apodi. E o que chamou mais atenção na entrevista, além de prêmios que serão entregues ao comércio, os melhores do comércio de Apodi serão reconhecidos pela CDL, por meio de uma pesquisa. Algo que chamou a atenção, que é a realidade de muitos municípios, é a questão do atendimento. Muitos dos consumidores de Apodi, às vezes, não compram no comércio apodiense porque não são bem atendidos. É um problema terrível, porque isso não se resume ali a Apodi. Aqui em Mossoró, se você perguntar a um consumidor de Mossoró, ele vai dizer que a principal reclamação é o atendimento. Eu realmente não consigo compreender como é que um comércio ele sobrevive do contato com o cliente e não consegue atender bem seus clientes. Ele diz que às vezes a pessoa está lá no celular, não dá bom dia, coisas simples, né? Isso é um desafio, né? Eu acho que não só Apodi, Mossoró também tem muito isso. De fato, é um gargalo aí para os comerciantes atentarem, né, e de repente investirem nisso, porque com certeza faz a diferença. Meu amigo, um bom atendimento faz a diferença. E assim, vale lembrar que mesmo um pequeno comércio de Apodi, a concorrência dele é Dona Luísa. Dona Luísa Trajano. Entendeu? Então, assim, hoje não é mais... Entrou no site. Hoje não é o cara do lado que vende geladeira, né? Sua loja de geladeira, ela tem um concorrente, vários, inclusive, grandes que entregam na casa com facilidade, às vezes com mais capacidade de dividir. Então, assim, o atendimento é o básico ali. Você tem que se esforçar muito para valer a pena eu dizer assim, eu encontro a vendedora, eu tô cara a cara com ela, ela está me prometendo, ela está dizendo que vai entregar, eu tenho uma pessoa com quem reclamar. Talvez seja grande diferencial. Se isso não é diferencial, se você começar a preferir comprar na internet porque você é mal atendido no comércio da sua cidade, aí tá difícil. Aí vai ficar muito complicado. Eu já vi um vídeo, inclusive do TikTok, né, de uma pessoa que foi fazer um orçamento de um determinado serviço de gráfica. E ela perguntou se aquela gráfica faria ou poderia fazer o serviço. E a pessoa, ao responder do atendimento, mandou um PDF. Veja aí o PDF, o que é que se encaixa no seu perfil e está aí o preço. Um atendimento bem frio. E foi falar com outra gráfica, né? Foi falar com outro atendimento. Ao falar no WhatsApp, a pessoa disse, você tem um tempinho? Aí ele disse, tenho, é o quê? Ele disse, gostaria de falar com a senhora, posso ligar? Pode. Quando ela atendeu, a pessoa já foi respondendo, olha, muito obrigado pelo contato, tenho certeza que a gente vai ter aqui, vai ter uma boa oportunidade de fazer um bom negócio, o que a senhora está pensando e tal. Então já foi uma outra abordagem. Com toda certeza. E ela disse que pagaria até o dobro só pela questão do atendimento. Então essa é a importância que esse aspecto, né, para o comércio presencial e também para o comércio virtual. Não tenha dúvida, né? É um desafio e tanto, mas que com certeza faz a diferença. Assim como o Vonuvio, outros exemplos existem aí, esse que é Vonuvio na rua, outros exemplos existem aí de como o bom atendimento, né? De como essa abordagem do vendedor, do comerciante tem uma interferência direta na escolha do seu cliente. O tempo está chegando aí ao fim, vamos lá para os nossos causos. Eu tenho um causo recente, né? Recente. Essa semana a gente estava indo para Natal, preparar um material especial aí para o nosso jornalismo. Seguir aí o Bate-Volta está cortando hoje aqui, e Tássio Araújo, né? A gente aqui é sempre confundido, né? Um com o outro, o pessoal que aborda a gente na rua sempre confunde. E era o quê? 10:45 da manhã, Bate-Volta, né? Um ouvinte abordou a gente ali no posto de combustível, estava abastecendo o carro, bateu no vidro, ele disse, ô meu amigo Dilúvio, que alegria
Que alegria lhe encontrar. Eu disse, rapaz, que bom. Às vezes a demonstração... Bíblico, né? Que é dilúvio. Às vezes a demonstração do afeto, da alegria do ouvinte, do telespectador encontrar qualquer um de nós é tão grande que você fica um pouco constrangido de dizer, olha, eu não sou Vão Núbio, eu sou Moisés, né? Mas, enfim, a gente é sempre confundido aqui. E ele foi lá. Eu queria mandar um alô aí pra você. Manda um alô lá pra mim, tá certo. E ele disse o nome dele. Eu tô até o áudio aqui dele, mas eu vou não vou reproduzir. Mas ele disse que ele era da Baixinha aqui do Abolição, que acompanhava a TCM, participou inclusive da construção da TCM e que todos os dias está lá acompanhando, né? E gravou um áudio, é uma alegria muito grande. Estou aqui com meu amigo Dilúvio e eu agradeci a simpatia dele, toda a efusividade que ele trouxe lá pra gente. E a minha história curiosa é essa, desses dias, agora essa semana, né? Fui confundido com meu amigo Vonúvio e batizado pelo nome de Dilúvio. Pode ser uma boa dupla sertaneja. Inclusive, agora, deixa eu só completando essa história, como é louco essa identificação que o público tem com rádio, com TV, né? Essa proximidade. Duas coisas, né? rápidas. Uma vez eu cheguei numa loja e precisava dizer seu nome pro cadastro. Pô, coisa chata, né? Não, Filipe Cunha. Aí, cara, rapaz, eu conheço esse nome de algum lugar. É aquele que passa nas letrinhas no final do jornal? Isso, minha senhora, você lê aquilo porque eu não leio, né? Você só vê as letrinhas passando. Sou eu mesmo. Outra que é engraçada é o professor Azaí Vasconcelos, ex-diretor da Tribuna, mas também foi comentarista do Bom Dia RN durante os primeiros anos do Bom Dia RN, né? Essa aí é década de 80, fim da década de 80, 90. Ele dizia que de vez em quando encontrava as pessoas, mesmo em 2015, a pessoa dizia, rapaz, eu lhe vejo todo dia no Bom Dia. Essa história do nome é muito interessante porque meu nome é Vonúvio, Vonuvio. E aí, muitas pessoas me chamam de Dilúvio, Darnúbio, Ivanúbio. Teve uma vez numa entrevista, acho que eu já falei até aqui essa história, um secretário foi dar boa noite a Carol, no cenário político, né? Deu boa noite, Carol, boa noite a... Boa noite, Valnúbel. Valnúbel. Mas eu queria falar aqui uma história de Copa do Mundo. A gente falou de Copa do Mundo aqui, essa história de trabalho e tal. 2010, Copa da África do Sul. Acho que teve jogos pela manhã, né? E eu trabalhava na Rádio Centenário em Caraúbas. Na manhã ali, com essa história de liberação para assistir em casa, do comércio e tal... Tudo fechado, tudo parado, mas o programa de rádio tinha que seguir e a gente não estava repassando, transmitindo o jogo. Eu lembro que num dos jogos eu saí assim, olhei para um lado e para o outro, a rádio fica distante, né, do centro, mas tem obviamente casas lá no bairro, e eu olhei para um lado e para o outro, não vi ninguém, nenhum pé de pessoa, só uma porta estava aberta, era a porta da casa de Ana de Pelé, e eu vi que a televisão estava ligada, então eu deixei tocando lá a Saga de um Vaqueiro, botei algumas músicas. Fui assistir o jogo. Nem combinava, mas Faroeste Caboclo tocou as duas vezes. Tocou. E eu fui assistir o jogo lá com pipoca, com café lá. Um abraço, Ana de Pelé, um abraço também pro Pelé. E fui assistir lá o jogo, assim... Assisti um pouquinho do jogo e voltava lá para a rádio para ver se estava tudo ok. E que honra assistir uma Copa do Mundo na casa de Pelé, né? Tá vendo aí? Foi para você ver. Você falou de Copa, acho que dá tempo de contar mais uma, não dá, Bate-Volta? Copa do Mundo, Copa de 2014. Tradicionalmente, a gente aqui na TCM trabalhando, né? O pessoal acompanha as matérias e tal, e fica o time aqui acompanhando o jogo, a televisão, a gente trabalhando. Sem Campari. Sem Campari, obviamente. E... faz aquela pipoqueira que sai a pipoquinha automática lá, um negócio bacana, a gente assiste o jogo. E a Brasil e a Alemanha, né? No jornalismo, a gente costuma sempre deixar ali algumas coisas previamente ajustadas, ainda mais na hora do jogo. Aí o Brasil começou a perder, aquela coisa toda, e eu atualizando a manchete do jornal, né? A Alemanha vence o Brasil por 3-1 ou 3-0, e o Brasil tá. E a Alemanha vence o Brasil por 4-0, e aquela tristeza, eu ali na sala olhando, outro gol, a Alemanha, toda hora apagava, a Alemanha vence o Brasil por 5-0, a Alemanha vence o Brasil, aí até chegar no 7-1, meu amigo, eu mudei aquela manchete ali umas 4 vezes, porque o Brasil virou saco de pancada, foi um clima de tristeza, eu espero nunca mais viver aquela emoção aqui na nossa redação. Até o próximo mês, né? Não. O Brasil vai ganhar essa, né? Vamos lá torcer pelo ex aí da seleção brasileira. Pois bem,
Felipe, você já contou a história do Osaí. Eu tinha até outra história, mas depois Não, eu agora conto. conta, já começou, agora Conte, vá. Não, Vai, rapidinho. conta. Um repórter contou essa história que ele estava para fazer um link e era hora do almoço num sábado. E aí o entrevistado, eles conversam antes um pouquinho, ele disse, rapaz, a gente tava querendo, pô, tô com uma fome danada, mas vai acabar aqui o jornal 12h30, vou ter que ligar ainda para pedir uma comida e tal. Tô com vontade de comer uma lasanha, não, eu queria uma pizza, agora acabaram o papo, entram no ar, conversam sobre o assunto que eles estavam combinando e disseram assim, mas e para quem quer mais contato? Era uma organização pública, era uma secretaria. E para quem quiser mais informação sobre esse programa que vai dar curso, ele liga para onde? Aí o cara me mandou 223, como é? Diz que pizza 4263. Aí esse cara ficou, não, tá obrigado, então tá aí o telefone para quem quiser. Quando acabou o link, o cara disse, meu Deus, eu disse o nome da pizzaria. Era a fome. Era a fome, rapaz. O cara tava tão focado que ele deu... O pessoal do curso pediu uma pizza, né? Mas tudo bem. Beleza, pessoal. Vamos chegando ao fim aqui de mais um TCM Podcast. Agradecer a Vonúvio, a Filipe, a sua companhia no YouTube, no tcmnoticia.com.br, no Spotify. Você que nos acompanha. Até a próxima semana. Espero trazendo aqui um bom resultado do Brasil na estreia da Copa, né? Os destaques aí na próxima semana que tem Brasil estreando na Copa do Mundo. Valeu, Filipe. Valeu, Vonúvio. Valeu. Valeu. Vai, Até a Brasil. próxima. Vai, Brasil.